Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o programa Dualidade, diretamente dos estúdios da TV Mundo Maior, Guarulhos, São Paulo, Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o tema generosidade, que eu já acho uma necessidade atual. E quem vai falar para a gente, para matar a nossa saudade, que já esteve aqui conosco no Dualidade, é a nossa querida Tânia Moretti, que é palestrante espírita e divulgadora. Seja muito bem-vinda, minha querida. Que prazer estar com você aqui de novo. O prazer é meu. Muito Vamos fazer um obrigada. tintim, né? Temos que fazer. Vamos fazer, né? Tintim, porque, olha, uma comemoração. Saúde. Saúde. É bom estar aqui com pessoas queridas. É ótimo, é maravilhoso. Eu que agradeço, né? Mais uma vez, o convite, a oportunidade, né? É sempre bom estarmos com... Nossa, e falar de generosidade precisa, né, Tânia? Precisa, muito. Porque as pessoas precisam também se cobrar um pouco essa generosidade. Com toda certeza, porque generosidade, Celina, é nada mais, nada menos do que doação. É nos doarmos, né? É abnegação total. É esquecer um pouco do nós para lembrarmos do próximo, né? Então, eu acho que a gente está precisando muito. Muito. Você acha que a gente já as pessoas já têm um pouquinho de generosidade ou elas têm que conquistar? Olha, eu acho que todo mundo nasce com as boas qualidades, né? Os bons sentimentos. Ninguém nasce para ser ruim. Mas eu acho que a gente vai conquistando, né, um pouco. A gente vai aprendendo a ser generoso. A gente vai aprendendo, não é? São aprendizados. E nós estamos aqui para isso, né? Na realidade, nós estamos neste planeta aprendendo, sempre aprendendo, né? E como é que eu faço para começar a aprender a ser generosa? Aprender. Eu acho que sempre pensando coisas boas, né? Tendo os pensamentos elevados, olhando o próximo com uma lente de um olhar interno e não o externo da pessoa, né? Porque muitas vezes a gente olha o externo, que bonito, que isso, mas a gente não vê qual é a necessidade mesmo daquele ser, o interno dele, né? E aí a gente passa a compreendê-lo melhor, a gente passa a ver com outros olhos. Então, eu acho que a generosidade a gente vai conquistando e, segundo o Evangelho, generosidade é felicidade. Porque quem é generoso não pode estar o tempo todo de mau humor, todo tempo infeliz. Exato, né? Eu fico pensando naquele pessoal que trabalha nos hospitais, né, de câncer das crianças, aqueles palhaços da alegria. Nossa, tudo de bom. Tudo de bom. Já pensou ele chegar lá e estar triste perante uma criança? Não consegue. Então, você tem que se superar. Generosidade é se superar. Né? Então, de repente, tendo atividades como essa que você citou aí, né? O Palhaço da Alegria. Os Palhaços da Alegria. E outras também, né? Situações de você ir visitar, né? Por exemplo, as crianças lá da casa da André Luiz, que estão com a gente. Exato. Então, é uma forma da gente ir colocando em prática aquilo que a gente tem de melhor, não é? Generosidade é prática, né? Não adianta a gente ser generoso e guardar para si. Ser só para si mesmo, generoso só para si. A generosidade é colocar as nossas mãos em prol do próximo, é abnegação, né? É se colocar no lugar do próximo e trabalhar. Tá? Nós temos muitos exemplos no Evangelho, muitos exemplos. Um dele que a gente comenta muito é a parábola do bom samaritano. Porque ele se doou pelaquela pessoa que estava na estrada, toda machucada, não sabia quem era, não perguntou quem era, e foi lá, curou das feridas, né? Tratou, colocou em seu cavalo, levou para uma hospedaria, pagou para cuidarem dele. Olha, uma pessoa completamente estranha para ele, né? E ainda retornou, ou seja, ele doou o carinho, o amor, o dinheiro, o tempo. Tudo isso nós temos que aprender a doar, né? E muitas vezes a pessoa é gentil e não é generosa, né? Exato. Ou então é generosa e não é gentil, não é gentil, né? Eu acho assim, gentileza gera gentileza. Sim. Né? Porque se eu te falo, bom dia, Celina, né? Geralmente, pela educação, pela gentileza, você me responde, né? Mas isso não quer dizer... Quando passa direto e nem olha na cara. Nem olha, né? Aí o que a gente tem que pensar? Nossa, aconteceu alguma coisa. Aí a gente tem que usar da generosidade. O que será que Procurar aconteceu? Entender o outro. Exato. Não é? Porque nem sempre a gente também está, né,
completamente bem. Então a gente tem que procurar, na generosidade, entender o outro. Será que depende do nosso grau de evolução? Com certeza, Tânia? né? Com certeza, porque a gente estava falando, né? Porque senão a pessoa que nunca tem uma generosidade, nunca se preocupa com o outro, está sempre se preocupando Com si mesmo, ela ainda está no nível egoísmo, que né? precisa. Porque o que é o antagonismo da generosidade? O egoísmo. O ego-se, né? O seu mesmo, se colocar só para você, ser o centro das atenções, né? Agora também eu ouvi uma questão muito importante. Tem pessoas que praticam a generosidade e tem pessoas que acham que a pessoa está se exibindo. Olha, está querendo se aparecer perante as pessoas. Então eu acho que aí a pessoa nem entende o que é generosidade, né? Como é que ela vai praticar? Então a gente tem que entender que generosidade não requer nem muito Ficar se obrigado. mostrando. Exatamente, tá? Nem muito obrigado. Olha, a maioria das pessoas liga a generosidade à doação de dinheiro, de roupa, de coisas materiais, né? Por que na nossa visão essa atitude ainda é tão limitada, né? Será que é muito materialismo? É porque a gente estava falando exatamente isso, né? A gente ainda vive no mundo matéria, né? Precisamos do dinheiro, né? Precisamos de roupa, precisamos de uma casa, precisamos. Mas assim, não podemos ser escravos, né? De tudo isso. Agora, a gente precisa pensar como pensou também na parábola do óbolo da viúva. Não é? Por quê? O que eles faziam ali naquela praça pública? Os ricos pegavam da sua sobra, balançavam o dinheiro para ver a quantidade que estavam depositando naquele cofre, naquele vaso, em plena praça pública. Isso é generosidade? Não. Por quê? Porque aí chegou a viúva com apenas duas moedas. Gente, viúva e mulher naquela época de Jesus, imagina, pois ela deu as 2 moedas que ela tinha naquele vaso para ajudar. Então, ela se colocou, porque ela tirou dela para doar e não da sobra dela. Por isso que caridade, esmola, é a mais fácil. Porque, você tem uma moeda aqui? Deixa eu ver se eu tenho uma moedinha. Está aqui, meu irmão. Ajudou? Ajudou, claro. Mas é fácil, né, Celina? Mas cadê o tempo? Como a gente falou, né, do samaritano. Cadê o tempo? Cadê o carinho? Cadê a conversa? Onde é que a gente se colocou no lugar do outro quando a gente só deu uma moeda para ele? Ou deu uma roupinha, ou deu um calçado? Essa é a mais fácil das caridades. Né? Não quer nem ser muito generoso. Quando está dando, o que sobra, o que lhe sobra. O que sobra. Pode ver, a gente vai fazer uma limpeza nas nossas coisas, esse eu não uso mais, dificilmente a gente vê um irmão na rua passando frio, a gente tira o casaco e doa aquele casaco. De Luca falou isso. Uma vez ele passou na rua, estava muito frio e ele fez uma prece. E quando ele chegou na casa dele quentinha, sopinha quente, banho quente, pijaminha quente, tudo quente, e foi fazer as orações, Bezerra falou, olha, precisa ajudar mais aquele irmão. E ele pensou, o que Bezerra teria feito? Né? Ele falou essas palavras lá no STJ, lá em Brasília. Ele foi fazer uma homenagem para Bezerra de Menezes, né? Agora em outubro. E ele falou que ele voltou, ele tirou tudo, pegou uma comidinha quente, pegou agasalho e voltou lá para aquele irmão. Porque Bezerra teria feito isso também. Generosamente, ele não teria nem ido para casa, nem feito uma prece, ele teria doado tudo para ele. Então a generosidade, Tânia, também é se colocar no lugar do outro. Sempre, sempre. É abnegação. É se colocar sempre, esquecer dos nossos. Porque se a gente olhar para trás, Celina, tem gente precisando muito mais. Muito mais. Sai num sábado para fazer uma entrega de alimento nas ruas. Olha como a gente volta para nossa casa, agradecendo a Deus. Porque a gente só pensa o quê? Que a gente quer mais. O vizinho tem, a gente também tem. Agora, e quem não tem? A gente tem que olhar para quem não tem, né? E estender essas mãos. Sim. E agradecer a Deus o que nós temos. Senão não adianta nada a gente estar estudando Espiritismo, né? Nada em vão. Porque eu falo, o que adianta a gente conhecer as obras básicas de Kardec, conhecer as obras complementares, ler e não praticar? Não há nenhuma
generosidade nisso. Quer dizer, tem que descer da nossa mente para o nosso coração Tem que mesmo sair. para poder ter a ação. É a alavanca, né? É sair do coração, se colocar e estender as mãos. Porque eu falo, a nossa senha para o mundo espiritual é caridade. E a gente só faz caridade com generosidade, né? E isso não quer dizer que a nossa caridade, a nossa generosidade tenha que ser só em dinheiro, tenha que ser só em coisas materiais. Absolutamente. É emprestar um ouvido, um é dar um abraço. abraço, é estar ali junto com a pessoa num hospital ou numa pessoa que esteja se sentindo muito sozinha. Exato. Eu acho incrível, por exemplo, a gente ter que pensar num mês amarelo do suicídio, que foi o mês de setembro. Gente, quantos irmãos nossos necessitando de um abraço, de uma palavra, de um ouvido, não é? E a gente acha que só doar a moedinha, a roupinha, tudo, a gente fez a caridade, né? Tanto que a pessoa, quando a gente pergunta, quando lembra de alguém que foi importante, geralmente não foi aquela que deu dinheiro, que deu coisa material. Foi aquela que estava ali segurando na mão numa hora difícil, que estava ali, né, numa hora de solidão, de tristeza, de dor. Eu vejo assim, Jesus era uma pessoa simples, né, humilde. Os apóstolos, pessoas do povo, simples, humildes, né? Todos os que nós conhecemos, como você falou, viviam na humildade. Bezerra de Menezes precisou de fazer uma vaquinha entre os amigos para o próprio enterro, né? Chico era humilde, vivia simples. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, pediu ao Papa, me deixa eu sair aqui do enclausuramento, que eu quero ir lá ajudar meus irmãos. É lá que eu preciso ajudar, lá na Índia. Colocar em prática. Adianta a gente ficar lendo, saber todos os capítulos, os itens do Evangelho. Fazer nada. E não fazer nada. Que mãos vazias seria, né? Nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Você fica com a gente aí um pouquinho, o intervalo é rápido, já voltamos.